Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a concordância verbal, tá ok? Bom pessoal, para a gente lembrar e que é necessário a gente ter muito bem esclarecido o que são os pronomes pessoais, porque os pronomes são muitas vezes, ou a maioria das vezes, os nossos sujeitos de uma frase, para a gente poder fazer essa concordância verbal, né? Então, aqui a gente tem a tabelinha, como nós podemos ver, e a gente tem que lembrar que os pronomes eles se dividem em número e em pessoa. Em número se refere ao singular e ao plural. O número sempre vai se referir então ao número de pessoas ou ao número de sujeitos. Por exemplo, no singular eu sempre vou me referir a uma única pessoa, tá? E ela vai variar de primeira até a terceira pessoa. Por exemplo, eu em primeira pessoa, tu em segunda pessoa, ele ou ela em terceira pessoa. Então é sempre um ser. Já no plural vai significar mais de um ser. Então a gente também vai ter essa divisão de primeira, segunda e terceira pessoas. Nós é sempre eu e mais alguém, que é a primeira pessoa. Vós também é mais de uma pessoa. E terceira pessoa, eles. Também se refere a mais de uma pessoa, tá? Então isso tem que ficar muito bem esclarecido para vocês, tá? Que utiliza muito o sujeito para poder classificar depois o verbo, tá? E falando sobre a concordância verbal, o que é a concordância verbal? É a gente fazer com que o verbo concorde com o sujeito em número e em pessoa, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a essa tabelinha. Então vamos lá. A gente tem a concordância verbal em sujeito simples e em sujeito composto. Então agora eu vou apresentar o sujeito simples e assim, existem muitas e muitos casos especiais dentro do sujeito simples e dentro do sujeito composto, né? São regras e regras que vão tendo um monte de exceção. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas algumas que são necessárias para vocês realizarem as atividades da apostila, ok? Mas eu não vou trabalhar todas, porque são muitas. E isso vocês vão ir trabalhando ao longo da vida escolar de vocês, né? Então agora, para a atividade da apostila, é isso que vocês precisam saber, tá? Então aqui, no primeiro caso, falando sobre o sujeito simples, né? Então, o sujeito sendo simples, com ele concordará o verbo em número e em pessoa. E daí nós temos um exemplo. O rapaz canta bem. Lembrando que para a gente identificar o sujeito na frase, a gente sempre vai perguntar para o verbo. Então, quem canta bem? O rapaz. Então, o rapaz é nosso sujeito simples, ele está em terceira pessoa do singular, tá? O rapaz. Também é o mesmo que dizer ele, tá? Canta. O verbo canta, ele tem que estar de acordo com o sujeito, né? Então, eu não posso colocar aqui, o rapaz cantamos bem, né? Porque vai ficar errado, porque ele não vai estar de acordo com o sujeito. Então, eu vou ter que colocar o verbo canta, que também está em terceira pessoa, tá? Então, o rapaz canta bem, tá? Essa é a regra básica para entender como concordar o sujeito simples, então. Mas, como eu comentei, há casos especiais, né? As exceções da regra. Então, assim, nós vamos ter alguns casos que eu peguei um pouquinho, né? Para facilitar para vocês lá na atividade. Então, o primeiro caso. O sujeito é um coletivo. Então, lembrando que um coletivo é uma palavra que vai abranger, então, várias coisas. Por exemplo, a multidão. Multidão de gente, né? Alcateia, de lobos, arquipélago, de ilhas e assim por diante, tá? Então, toda vez que vocês identificarem o sujeito sendo um coletivo, o verbo vai ficar no singular, tá bom? Então, a multidão gritou pelo rádio. Quem gritou pelo rádio? A multidão. O verbo tem que estar no singular, ok? Segundo caso, coletivos partitivos, que são a metade, maior parte, maioria. O verbo vai ficar no singular ou vai ficar no plural. E aí, tanto faz, tá bom? Por exemplo, a maioria dos alunos foi à excursão. Reparem que
é o sujeito, a maioria dos alunos. Foi a excursão. O verbo foi, ele vai estar no singular. Ele foi. Tá? Então, ele vai estar aqui em terceira pessoa. A maioria dos alunos foram à excursão. Bom, o verbo está se referindo porque fala a maioria dos alunos. Então, está falando mais de um aluno, ele vai ficar, então, no plural. Aqui, a maioria dos alunos, a gente usou no singular. Aqui, a gente usou no plural. E nessa regra de coletivos partitivos, tanto faz você deixar o verbo no plural ou no singular. Bom, no terceiro caso, quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Ou seja, se o sujeito ele não tiver um artigo na frente, o verbo vai ficar no singular. Mas se tiver um artigo, o verbo concordará com o artigo, tá, gente? Então, assim, Estados Unidos, né? É um sujeito e ele está no plural, porque fala Estados Unidos. É mais de um estado, né? Então, são Estados Unidos. É no plural. Porém, ele não tem um artigo, né? Então, o verbo ele vai ficar no singular. Parece estranho, mas ele vai ficar no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. Já eu tendo o artigo os, a frase vai ficar da seguinte maneira. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Por que o verbo agora, em vez de ficou são? Porque o verbo está concordando com o artigo e o artigo está no plural, então o verbo também vai ficar no plural, certo? Opa. E agora o outro caso. Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de. Vejam que aqui a gente tem numerais, né? 1, 2, enfim. O verbo concorda sempre com o numeral. Por exemplo, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de um. Então, o numeral é um. Um vai ficar o verbo no singular. Já aqui na outra frase, mais de 5 alunos não compareceram à aula. Então, 5 é o nosso numeral. O verbo vai concordar e agora ele vai ficar no plural. Então, compareceu no singular, compareceram no plural. Por quê? Porque eles acompanharam o numeral. Aqui se referia a 1, ficou no singular. Aqui se referia a 5, ficou no plural, certo? E agora, pessoal, quando o sujeito for composto, quando tiver mais de um sujeito, a regra geral é que o verbo vá para o plural, né? Logicamente, porque quando eu tenho mais de um indivíduo, quando eu tenho mais de um sujeito, vai ficar no plural. Então, por exemplo, João e Maria foram passear no bosque. Quem foram passear no bosque? João e Maria. Está de acordo, está no plural, porque são dois indivíduos, né? É um sujeito composto. Mas, como no caso anterior, no sujeito composto também nós vamos ter algumas exceções, tá? Então, no primeiro, quando os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente tem pessoas, sujeitos na primeira, na segunda e na terceira pessoa, tá? Então, o verbo ficará sempre no plural. Então, quando tiver, repetindo, quando tiver sujeitos com pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai ficar sempre no plural. Só que ele vai seguir uma ordem de prioridade, sempre a primeira, a segunda e por último a terceira pessoa, tá? Então, no exemplo, eu, que está em primeira pessoa, e ele, que está em terceira pessoa, nos, qual é que vai ter prioridade? Sempre a primeira pessoa, né? Então, a primeira pessoa do plural é do verbo tornar, tornaremos, tá? É o mesmo que dizer nós nos tornaremos, tá? Porque ele vai obedecer
a primeira pessoa aqui. O verbo ficou, então, na primeira pessoa, porque esse tem prioridade sobre a terceira, é isso que eu falei, tá? Então, reparem, ó, eu e ele são pessoas gramaticais diferentes, só que eu é a primeira e ele é a terceira, por isso que o verbo permaneceu na primeira pessoa do plural, tá? Bom, outro caso. Quando os núcleos do sujeito são sinônimos ou quase e estão no singular, o verbo poderá ficar no plural ou no singular, tá? E então, assim. Exemplo aqui. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Angústia e ansiedade, pessoal, são palavras que significam praticamente a mesma coisa. Por isso, eu posso considerar que elas são palavras separadas, que são dois sujeitos, angústia e ansiedade, e aí eu posso colocar o verbo no plural. Mas, por elas serem parecidas, eu também posso considerar sendo praticamente um sujeito simples, e aí eu vou colocar o verbo no singular. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. Qualquer um dos dois vai estar certo, tá? E o último caso. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, ok? Então, o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão e para o plural quando for de inclusão. E essa regra aqui é muito clara, tá? E faz muito sentido. Por quê? Porque assim, ó, quando os núcleos eles estão ligados por ou, exemplo, Pedro ou Antônio, né? Então eu estou dizendo é um ou outro. Só que na frase eu posso ter o sentido de excluir um ou de incluir os dois, tá? Então, o primeiro exemplo. Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. O sentido da frase é de exclusão, porque estou dizendo que apenas um vai ganhar o prêmio. Pedro ou Antônio. Por isso que o meu verbo ele vai ficar no singular, porque é apenas um. Já no outro exemplo, a poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Eu estou incluindo, estou dizendo que a poluição sonora e a poluição do ar, elas fazem mal ao homem, né? Então, as duas coisas fazem mal ao homem, por isso que eu estou incluindo, por isso que o verbo vai para o plural, tá? Uma coisa que tem que ficar clara, e eu vou repetir mais uma vez, tá? Tô sendo repetitivo, estou, mas isso tem que ficar claro. Plural sempre vai se referir a mais de um ser, singular a um ser, tá? Então, se você entendeu isso, vai muito fácil, tá? Porque a regra é clara e ela obedece a isso, né? Então, quando eu tenho mais de um ser, sempre vai ser plural. Quando eu tenho um ser, vai ser singular, ok? Então, essas regrinhas vão ajudar vocês para as atividades da apostila. E é isso aí, então, pessoal. Beijo!